Olá, estamos de volta com o programa Giral, muitas participações na conversa com o deputado estadual Fagner Calegari. Nesse segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre um assunto que, a mim, aliás, é um assunto muito caro, um assunto muito importante. Aliás, eu vou lembrar que a primeira pessoa entrevistada no programa Giral, vocês se lembram quem foi? Foi a presidente do Detran, a Tainara Martins. Não foi à toa, porque o assunto mobilidade urbana, o assunto qualidade de vida nas cidades e a relação disso com a cidadania e com o trânsito, isso para nós, aqui do Programa Giral, é um assunto muito rico, muito importante, porque guarda relação direta com a vida de todos nós, né? Então, nesse segundo bloco, eu convidei para dar uma pensada a respeito da prestação de um serviço muito importante quando nós falamos na qualidade do nosso trânsito. Qual é um personagem, uma personagem importante nessa trama? Quando nós vemos o nosso trânsito com a qualidade que ele tem, com os motociclistas, os motoristas, atuando da forma como estão atuando, qual é uma personagem que nos chega quase que imediatamente? Você há de concordar comigo que a formação desses condutores é uma formação que precisa ser cada vez mais melhorada. A atuação das autoescolas é uma atuação estratégica para a melhoria da qualidade do nosso trânsito. E por isso, nós convidamos aqui a presidente da Associação de Autoescolas do Acre, a Daniele Ulrich. Falei certo o seu sobrenome? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, né? Quero já de antemão agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, né, e trazer informações importantes para a população sobre a nossa categoria de autoescolas, né? Primeiro, Daniele, eu acho importante você explicar para nós por que uma associação. Já havia um sindicato, agora tem associação. Por que houve essa divisão? Bem, o sindicato, né, ele estava aí paralisado no ano de 2020, não teve mais novas eleições, e aí nós sentimos essa necessidade. Toda categoria ela precisa ter uma representatividade. Vocês não estavam se sentindo representados. Tínhamos, né, o sindicato estava paralisado, não estava mais tendo atividades, não teve novas eleições, então ele estava parado. E aí nós fizemos novas eleições, foi eleita uma nova diretoria, porém, essa diretoria que está eleita, ela não vem representando os nossos anseios, né, as nossas Expectativas. expectativas, exatamente, e aí numa das nossas conversas com outros colegas, eu fui atrás de saber sobre a associação, como funcionava uma associação, né? Porque como nós já temos um sindicato no estado, não poderia ser aberto outro sindicato. E aí eu tive o acolhimento da Abraalto, que é a Associação Nacional de Autoescolas. De pronto eles me responderam. Antes disso, eu tentei entrar em contato com a FENEALTO, que é a Federação Nacional, que é o sindicato dos sindicatos, né? E não tive resposta, mas a Abraalto nos acolheu de pronto, Ótimo, isso é importante. nos orientou e nós sentimos ali que tinha esperança, né? Como você disse, o trânsito, a mobilidade, ele é um espaço democrático, né? Que todos nós usamos e ele é muito importante. Nós precisamos trabalhar para melhorar esse espaço para todos. Agora, eu queria que você nos desse uma dimensão, para que o telespectador, o internauta, possa ter uma dimensão do tamanho do bicho. Isso aqui é para falar assim de forma bem simples. A associação representa quanto do tanto de autoescolas que nós temos? Hoje nós estamos iniciando, né, o trabalho ainda da associação, está engatinhando, vai fazer um ano que nós fizemos Ah, a é fundação. É novinho. novinha ainda, né? Então, até com questão de tratativas com o órgão, a gente ainda está iniciando isso, está engatinhando, mas nós representamos hoje, eu diria que 40% das autoescolas já nós temos uma representatividade do estado todo, principalmente interior. O interior abraçou muito a associação, isso que me deixou muito feliz, né? Para ter esse contato com os municípios O também. que já demonstra como que os empresários
do interior estavam se sentindo órfãos também, né? Em Exatamente. relação à atuação do sindicato. Bom, a associação é nova, 1 ano, representa pouco menos da metade das empresas do segmento. E a relação com o governo? Eu queria entender o que você, pelo que você já entendeu dos problemas, Uhum. a relação com o Detran, como é que está? Quais são os gargalos que você precisa resolver? Então, nós temos, assim, situações bem pontuais, né, que são de empresas pequenas. O nosso estado é um estado pequeno, né, visto de outros. O Acre, hoje, ele tem 53 CFCs. CF, Centro de Formação de Isso, Condutor, né? 53 autoescolas. É o segundo menor estado. Perde para Roraima, se eu não me engano, que tem 25. Até onde eu tinha conhecimento, eram 25 centros de formação. Bem a nossa cara, né? É. 53 é bem. Bem pequeno. Então, assim, a gente tem problemas bem pontuais quanto a questões de empresas, né, do interior mesmo. E a gente, como eu disse, a gente está iniciando essas tratativas com o Detran, né? Porque é o órgão que regulamenta o funcionamento aqui no estado. Nós somos regidos pelo CTB, né? O CTB é a CTB é o lei, Código de Código de Trânsito Trânsito Brasileiro. Brasileiro. Então, o CTB ele rege uma parte, aí vem o CONTRAN com suas resoluções, né? E depois, aqui dentro de cada estado, no caso o estado do Acre, tem as portarias do Detran, que também regulamentam algumas funções, né, da autoescola. Então, esses problemas, essas situações que surgem, que vão sempre surgir, sempre vão ter, né? Eu sempre costumo dizer que se não tiver problema, não tem trabalho, Claro. porque aí a gente não tem o que resolver. Exatamente. Então, sempre vão surgir. A gente tem tido aí a abertura, né, do Detran para dialogar, para conversar, para tratar. Vocês têm tido essa abertura com o Detran? Hoje sim, né? No início foi mais difícil, mas hoje sim, a associação já está reconhecida, né? Ela é legal, tem toda a documentação, tudo que que precisou ser feito, né? Então, hoje o Detran tem esse reconhecimento com a associação e nós temos sido recebidos por eles, sim. Sem querer fulanizar o debate, porque a ideia aqui não é você vir aqui para o Giral trazer o problema do que acontece em Epitaciolândia ou Sim. enfim, não é, a ideia não é essa. Mas o que você destacaria na relação com o Detran, que é, digamos, eu não sei se ele é a tua grande referência acaba sendo aqui no Acre o Sim, Detran, né? sim. O que precisa melhorar? O que o Detran, nessa relação com as autoescolas, não pode deixar a peteca cair? Em qual aspecto? Assim, a gente tem sido recebido, mas por muitas vezes o que acontece são decisões que já vêm prontas, e assim vai ser assim, Bem prontas pelo CONTRAN, e pelo isso. Conselho. De entendimento mesmo, né? A gente tem tido Ah, essa dificuldade, né? peraí, deixa eu só entender. A direção do Detran Isso, decide as coisas isso. sem compactuar com as autoescolas, é isso? Acaba que trazendo, sim, para discussão na autoescola, mas no final o veredito é aquele assunto que já veio, né? E a gente não tem muito, assim, uma liberdade de contrapor, de colocar, né, alguns pontos, dependendo de alguns assuntos, né? E isso que a gente pode ser melhorado, eu acredito que vai ser melhorado. É como eu te falei, a associação ela é nova, então ainda tem aquela questão de relação de confiança, que foi passado, inclusive, pela diretoria da Abralto, né, quando eu iniciei a associação aqui, olha, você vai enfrentar essa dificuldade, porque é uma instituição nova, né, e normalmente quem vem para... Eu sempre costumo dizer que quem questiona muito, quem vai para brigar, e não é uma briga de tapas, né, mas é assim, para discutir, às vezes é recebido com um pouco de receio, porque às vezes a pessoa que está ali à frente, né, daquela direção, ela fica, não sei se é medo ou se... Porque eles também têm a parte deles a zelar, né? Claro. Então, acaba recebendo a gente com um pouco de receio. Mas eu acredito que isso é uma relação de confiança que a gente precisa estabelecer e a gente já começou a estabelecer isso, que é bom. A gente começou a ter essa abertura, né? Olha, eu vou lembrar aqui duas situações em que eu percebi uma falta de comando, mas não é nem do Detran, mas é mais da rapaziada lá de Brasília, não é do CONTRAN. Você vai se lembrar daquele caso dos kits de primeiros socorros, Sim, que aquilo não deu em nada, né? Aquilo ali foi um delírio, mas tudo bem, isso não tem uma relação direta com as autoescolas. Mas tem uma decisão
que foi tomada lá por Brasília, e aí veio de cima para baixo mesmo, que foi relacionado aos simuladores. Você se lembra? E Sim, aí teve um impacto direto na gestão das autoescolas, sim. porque as autoescolas tiveram muitas que comprar o simulador, que para nada serviu também, não é isso, Daniel? E um equipamento caro, né? Caro, teve gente que teve que pegar financiamento. Que teve essa obrigatoriedade do simulador, eu lembro que o simulador era o preço de um carro, né? Às vezes até mais caro. O que E isso indica? O que esse episódio indica? é o que acontece, tá? Como hoje nós temos vários PLs pedindo o fim das autoescolas. É a falta de conhecimento de quem legisla, né? Quem faz esses PLs, de quem faz essas indicações de leis. Então, hoje, como você falou no início da sua fala, dizendo que é um processo que precisa ser melhorado, e nós, enquanto associação, tanto estadual quanto associação nacional, temos levado propostas para a Senatran que a gente entende, sim, trabalhando aqui dentro desse contexto de processo de formação, que esse processo precisa urgentemente passar por uma reformulação. Então, essa questão dos simuladores, eu não acho que ele tenha sido ruim. A forma que ele foi empregado dentro da autoescola, a obrigatoriedade é que foi ruim, porque ele é uma ferramenta pedagógica e didática muito boa. Para quem nunca teve contato com um veículo, aquelas primeiras aulas ali que eram dadas no simulador já ajudava muito o aluno nos comandos do veículo, né? Perfeito. A Agora, a gente forma como foi implementada, Exatamente. Então, é a falta de conhecimento de quem implementa esses projetos, né? E aí é onde a gente tem trabalhado junto com a associação para levar a realidade, porque a gente trabalha no dia a dia com os alunos. A gente sabe o que vai dar certo, o que vai funcionar e o que vai funcionar. Né? Então, o simulador, ele é uma ótima ferramenta, sim, ferramenta, correto. pedagógica, para utilizar com um candidato que nunca teve conhecimento. Porque eu não vou ser hipócrita aqui de dizer para você que a gente não recebe candidato que já sabe dirigir. A gente recebe, né, candidato que já tem contato com o veículo, que conhece os comandos de um veículo, mas a gente recebe muita gente que nunca teve. E o simulador, ele é uma ótima ferramenta de trabalho. Porém, foi implementada de forma errada, né? A obrigatoriedade dele, e aí acabou que todo mundo tinha que passar por aquelas aulas, sendo que tinha gente que já sabia, já entendia, e eram 5 aulas ali que não iam dar, não davam resultado para essas pessoas que já tinham conhecimento. Tudo bem que a gente está falando aqui de uma coisa que já aconteceu, mas eu fico só imaginando, Daniele, se eu fosse um dono de uma autoescola em Chapuri, por exemplo, tendo que comprar um simulador para É, atender a uma, a demanda. a uma obrigação, Sim, né? Mas, enfim, assim, o que eu quero chamar a atenção é para essa lógica de que as coisas são definidas em uma instância sem conversar com vocês. É esse exatamente. caminho que eu acho que precisa ser melhor ajustado. Exatamente. É o que a gente busca junto com as associações, né? Trazer a realidade de cada localidade, como você bem colocou, uma autoescola lá em Brasileia, em Acrelândia, que são municípios pequenos, tem digamos assim, um retorno financeiro pequeno em vista de uma autoescola que é lá em São Paulo, né? São Paulo, Minas, que são centros bem grandes e são os estados que mais têm autoescola, e também um poder aquisitivo diferente da população, né? Maior. Então, você pegar um simulador de trânsito, que na época custava até R$ 50.000, isso comprado à vista, porque financiado a gente sabe que fica bem mais. Quase 2,5, né? Exatamente. Uma autoescola que não tem um faturamento tão alto, ela teve que se enquadrar, ela teve que se adequar e teve que comprar, né? Porque ou comprava ou deixava de funcionar. Não tinha como funcionar se não tivesse o simulador. Tendo isso como referência, para que você perceba como que o debate político é importante, a rotina política ela é importante, e importante essas instâncias como associações, sindicatos, como é que está o nível de conversa da associação com os parlamentares federais? Aqui tá bem difícil. Por quê? Bem difícil. Eu tenho procurado, né, alguns parlamentares, eu tive deputados estaduais que me atenderam, mas os federais eu não tenho conseguido. Calegari acabou de sair daqui. Cobrei ele aqui, ele disse que eu posso procurar ele. Vou procurá-lo. Porque a gente, como você falou, a gente precisa dessa representatividade lá em Brasília. Porque as leis, elas é em forma de pirâmide. Ela vem de cima e vai vindo até chegar aqui no Detran. E o Detran vai fazer com que a gente cumpra. O Detran, ele é o órgão que nos fiscaliza. E também vai regulamentar algumas questões locais, né?
mas de cima para baixo. Então, nós precisamos ter, eu falei até aqui na saída com o Calegari, eu falei, eu preciso de um deputado que adote essa categoria e que diga assim, olha, não mexa com eles porque eles são meus, eu vou brigar por eles. Porque nós vemos vários PLs aí que querem acabar com as autoescolas. E aí você imagina o trânsito hoje, na situação que está, tendo a instrução que tem, né, tendo toda essa questão de formação que você precisa passar para você ter a sua CNH, você imagina se deixar livre como os PLs querem deixar aí, que vai poder ser com qualquer profissional, com um veículo da família. Inclusive, gostaria de falar aqui que, gente, não é fácil você adaptar um veículo. As pessoas acham assim que vai pegar um veículo, vai colocar lá e vai dar aula. Existe uma adaptação que precisa ser feita nesse veículo, né? Existe todo um risco que você vai estar ali com o seu veículo correndo. Eu quero saber qual é o pai de família, qual é a mãe, que a gente sabe que é um veículo, algo muito caro hoje para você comprar, né? E para você manter. E aí você deixar uma pessoa, um aprendiz no seu veículo. Se acontecer um sinistro, né? Que acontece, gente. Infelizmente acontece no trânsito. E aí quem vai ser responsabilizado? Daniele, para quem não acompanha essas discussões com intimidade, eu queria que você aproveitasse para explicar qual é a linha de argumentação desses parlamentares que defendem o fim da atuação das autoescolas. Qual é o argumento central que você poderia destacar para a gente? O argumento central é muito caro. É muito caro o processo de habilitação. A população não tem condições de tirar uma habilitação. Mas o custo? O custo é muito caro. Hoje, uma habilitação hoje aqui no Acre, né, o valor que a gente, inclusive esses valores, gente, a gente não tira da cabeça, né? Foi contratado um estudo do Sebrae. Em 2015, o sindicato já havia contratado esse estudo de precificação, né? E aí, lá em 2015, o preço que nós cobramos hoje, lá em 2015 era o preço que nós deveríamos estar cobrando. O preço que nós cobramos hoje, 2024. Nós estamos com uma defasagem de quase 10 anos. Exatamente. E aí nós temos esse ano, no ano passado nós contratamos de novo por meio do sindicato, né? Foi contratado por meio do sindicato esse estudo de preço. E aí o preço que a gente cobra hoje foi um preço que nós ajustamos para não dar um impacto tão grande, né? Porque se a gente fosse cobrar o preço final que o Sebrae passou para nós, seria um impacto muito grande, porque de 2015 para cá foram quase 10 anos, né? E aí a gente ajustou. Hoje, então, uma categoria AB, a gente está cobrando 2.615, isso sem as taxas e sem os exames. Mas o custo, tudo bem que é um custo, é um argumento importante, mas assim, há outros elementos na formação de um condutor que um parlamentar precisa avaliar antes de defender Exatamente, é isso que eu falo. uma Eles ideia não têm dessa. conhecimento de como é essa questão da formação e, principalmente, muitos deles que apresentam esses PLs fazem isso de forma populista, né? Vou acabar com a habilitação porque vai ficar mais barato, porque a gente sabe que a população liga muito para o quê? Para a questão do bolso, né? Se for gratuito, melhor ainda, né? Mas para isso a gente tem aí, o governo do estado está fazendo CNH social, né? CNH social, né? Que já atende uma boa parte da população. Então, é uma forma que o governo está atendendo a população local, né? Esse projeto. E a habilitação, gente, você vai fazer uma vez na tua vida. Depois você só vai renovar a cada 10 anos. Se você cumprir a legislação de trânsito, você nunca vai perder ela, você nunca vai ser suspenso e nem cassado. Então, não é um preço caro, porque nós somos empresas, né? Nós somos empresas credenciadas ao órgão público, nós não somos parte do órgão público, nós somos credenciados para prestar esse serviço. Então, nós também temos custos. Aqueles custos que todas as empresas têm, impostos, folha salarial, manutenção, né? Inclusive os veículos eles têm um tempo que a gente pode utilizar. Eu não posso utilizar um veículo até eu achar que tá bom para usar. Não, uma moto, por exemplo, ela dura só 5 anos. Excluindo o ano de fabricação, eu posso utilizar ela somente 5 anos. Depois disso, eu tenho que trocar, eu sou obrigada a trocar. Hoje já existe um PL que está aí para ser aprovado, né? Acho que está no Senado, se eu não me engano, que vai tirar essa questão do tempo dos veículos. Vocês vão poder ficar com o veículo. Isso vai ser muito bom, levando em consideração. Diminui os custos. Exatamente, levando em consideração principalmente um CFC de pequeno porte, né? O que é um CFC de pequeno porte? É um CFC que tem ali a quantidade mínima para funcionar, que são 2 carros e 2 motos. Por exemplo, os CFCs do interior, né? Que tem aí essa quantidade mínima. E isso vai ser muito bom
Porque não vai ser necessário trocar o veículo a cada 5 anos, um carro a cada 8 anos. A gente vai conseguir ter aí um tempo a mais com esse veículo. Claro que dentro desse PL, importante dizer que tem lá as regras de como vai funcionar, né? Vão ser cobradas vistorias, claro, porque precisa sim um veículo estar em condições, a gente também não pode colocar um veículo com má condições, né? Então, mas, por exemplo, a moto a gente roda só ali o circuito, né, interno, não é? Então, assim, é muito pouco rodado. Para você utilizar somente 5 anos, a moto tem condições sim. E um veículo, a gente sabe que você mantendo a manutenção em dia do veículo, ele dura muito tempo, mais do que isso. Você falando a respeito da relação com os parlamentares, e você também, pelo que eu percebo, se sente órfã, né? Você não tem um parlamentar que brigue não apenas pela autoescola, mas por essa questão da mobilidade urbana, pela questão do Isso. trânsito, não é uma bandeira. E parece que é uma, para eu pegar aqui o gancho do que o internauta disse ainda há pouco, parece que nós negligenciamos o trânsito, Daniela. A impressão que dá é essa. Eu sou observadora nacional do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou a primeira observadora do estado do Acre, levo essa bandeira, e sou a única do estado, né? Já fazem 2 anos que eu fiz o curso, tenho, né, essa missão. Eu tenho o trânsito hoje como uma missão. E há 2 anos eu venho tentando. Nós acabamos de sair aí do mês de maio, que é um mês voltado para campanhas educativas no trânsito, né? Uma campanha nacional, internacional até. O observatório hoje ele já atende 30 países fora do Brasil. Então, assim, eu estava falando aqui fora, né, com um colega que estava aqui, falando sobre isso. Há 2 anos eu venho tentando com as autoridades, principalmente na prefeitura. Até hoje eu não sei quem é o secretário de mobilidade urbana. Eu tenho vários projetos para apresentar, tanto para as escolas, ensino fundamental, né, ensino infantil, educação infantil, porque a educação de trânsito ela tem que começar já na base, né? Porque quando a gente for pegar o adulto lá para passar a formação de condutor, ele já vai estar consciente. Então, por favor, me permita um parêntese. Eu vou pedir aqui para o pessoal da produção, tanto a Bianca quanto a Roberta, provocados pela Daniele, visitem agora o site da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Visitem lá, Prefeitura Municipal de Rio Branco. Lá tem a estrutura da prefeitura. Prefeito, gabinete do prefeito, secretário de saúde, secretário de educação, tem lá tudo. Qual é o cargo que você quer saber? Qual é o nome? O secretário de mobilidade urbana. Secretário de Mobilidade Urbana. Eu queria que a Bianca e a Roberta pelejassem aí para saber até o final desta edição se no site da Prefeitura de Rio Branco tem essa figura. Veja, o que ela está falando aqui não é nenhum absurdo. Em uma prefeitura de uma capital, quem é a pessoa responsável pela mobilidade urbana? Isso não é pedir muito, né? Era para ela, na condição de presidente da Associação das Autoescolas, ter uma relação direta com essa figura, não é isso, Daniela? Isso aí já Exatamente. aponta problemas, né? É muito difícil. Eu já procurei, inclusive, eu fui lá no site, tinha alguns números, mas eu não consegui entrar em contato com essa pessoa e também não sei se ainda é essa pessoa hoje, né? Não consegui. É aquele telefone que você liga e atende o secretário ou a secretária e a gente não consegue contato Ou com a o pessoa. estagiário. Exatamente. Mas essa é a questão, né? Então, porque nós, enquanto autoescolas, a gente já recebe um indivíduo lá, adulto, já com a sua formação, com a sua cultura. Então, se esse trabalho começar lá na base, quando a gente for fazer a formação de condutor para entregar a habilitação, né, para a pessoa, ele já vai ficar muito mais fácil. Hoje nós temos um pouco essa dificuldade dentro das autoescolas, né? Porque nós já recebemos ali um indivíduo que já vem com a bagagem dele. Conscientizar, porque um grande papel que nós temos é a conscientização, né? Se tornar um condutor consciente e responsável. Ah, não tenha dúvida, viu, Daniela? Muitos dos acidentes que nós assistimos com as imagens de câmeras de segurança, a gente percebe que ali não tem presidente de Detran que dê jeito, não tem dono de autoescola que dê jeito, não tem instrutor de autoescola que dê jeito. Ali é uma questão de educação mesmo. É. Porque o manejo dos instrumentos ali no carro,
pode ser um Ayrton Senna da vida. A pessoa pode ter pleno domínio da máquina, mas é uma questão de formação. Ele quer passar Exatamente. naquela velocidade, naquela rua, daquele jeito, naquele Exatamente. lugar. E esse trabalho é um trabalho em conjunto, não, como você falou, não é a presidente do Detran, não é a associação, os donos de autoescola, é um trabalho em conjunto, tanto o governo municipal, o governo estadual e todos os envolvidos no trânsito, todos, porque é um ecossistema, o trânsito é um ecossistema, então são Exato. várias pessoas envolvidas que têm que trabalhar e urgentemente a gente precisa fazer essa união, essa força de trabalho, porque cada dia, como você vê aí, de domingo para cá, eu acho que já foram 5 sinistros de trânsito, né? E sinistros, assim, com graves. Então, é uma força-tarefa que a gente precisa fazer urgentemente. Olha, para minha surpresa, e digo para minha surpresa porque eu conheço o Cid Ferreira é um dos secretários mais acessíveis que a Prefeitura de Rio Branco tem. Impressionante, uma pessoa que se comunica, que fala, não tem medo de falar, não tem medo de receber críticas. É o Cid, eu o conheço como secretário de infraestrutura, não é? Agora, especificamente a respeito das questões de mobilidade, então é o Cid Ferreira. Vou convidar o Cid, se o Cid tiver disposição, disponibilidade, para que ele venha aqui conversar um pouco conosco. Aliás, aproveitando o mote da nova febre na nossa Rio Branco, que são os elevados e Sim, viadutos. importante, importante É, essa perfeito. ação. Olha, eu queria que você falasse, nós estamos quase chegando no final do programa, e Sim. eu queria que você aproveitasse esse espaço para você dizer o que tem que ser dito. Uhum. O que foi que você ainda não disse e que seria importante aproveitar esse espaço para você dizer? Olha, aproveitar esse espaço para dizer o quanto o nosso trabalho enquanto autoescola é importante, né, para a sociedade. E, infelizmente, nós somos colocados muito num rol de que o dono de autoescola só quer ganhar dinheiro. Tenho em mente que nós somos empresas, né? Nós somos empresas privadas, então nós temos os nossos compromissos no final do mês também. Como todas as pessoas, né? Nós empregamos, hoje eu emprego 20 pessoas. São 20 pais e mães de família que dependem dos dois centros de formação do qual eu e meu marido somos, né, proprietários. Então, na verdade, são 23 pessoas, contando comigo e com ele, porque nós também dependemos dessa empresa, né, para sustento da nossa família. Então, eu quero que a sociedade entenda que nós não somos um nicho de comércio comum, assim, normal. Hoje eu acordo e falo, vou abrir uma autoescola. Existe toda uma normativa que a gente precisa seguir, né? Tanto que, assim, ó, para vocês terem ideia, a autoescola ela só pode prestar esse serviço de aula teórica, técnica e aula prática. Nós não podemos nem vender uma bala dentro da autoescola. Não pode. Até já teve gente que me falou: por que vocês não vendem lanche? Porque nós damos aula. Então, né? Por que não colocam um lanchinho ali para os alunos? Não podemos. Nós não podemos ter esse outro nicho de serviço. É só as aulas. E, além disso, para você abrir uma autoescola, é burocrático, porque existe Tem regras, todas protocolos a seguir. até o tamanho do quadro da sala de aula está especificado em resolução, né? São funcionários mínimos que você tem que ter já um quadro de funcionário com carteira assinada, que é diretor de ensino, diretor-geral, 2 instrutores, tem que ter 2 veículos de 4 rodas e 2 veículos de 2 rodas, isso para você abrir uma autoescola. Então, é um custo alto. Fora o espaço físico, que também tem toda uma especificação. Sala de aula, tem que ter a sala dos diretores, os banheiros adaptados, acessibilidade. Tudo isso tem um custo, né, Tudo isso Daniela? tem um custo. Então, esse é o maior, a maior mensagem que eu gostaria assim, de deixar, né, para a sociedade. Não pensem que é caro, não é caro. Nós temos um custo muito alto para manter essa empresa funcionando, né? E também levar a qualidade no serviço que a gente presta. Porque a gente faz melhorias, né? A gente investe em material, a gente investe na infraestrutura. Hoje nós temos uma autoescola que tem uma pista de treinamento de moto coberta. É a única autoescola do estado todo que tem uma pista coberta. Dá conforto para você treinar tanto no dia de calor como no dia de chuva. Não fica sem fazer o treinamento, né, de moto. Então, tudo isso tem um custo. Então, para a sociedade entender que nós somos um serviço, sim, essencial, né? Nós estamos aqui para melhorar essa questão da mobilidade urbana, ajudar, né? Somos um pedacinho ali do ecossistema do trânsito, mas nós estamos aqui querendo Importantíssimo, meu melhorar. Deus.
e Olha, ajudar, né, nessa mudança. eu vou lembrar aqui uma situação em relação à qualidade do trabalhador de autoescola. Tem alguns colegas teus que não respeitam muito o trabalhador da autoescola, porque eu me lembro quando eu estava querendo tirar carteira para motoca, aí eu fui ter aula ali naquela antiga pista do aeroporto, ali perto do 14 Bis, ali tem uma, que agora é Amadeu Barbosa, por ali. Aí uma orientadora, uma professora de motoca, é, se ela quisesse fazer xixi, ela tinha que ir para o mato lá. Não tem, não sei como é que está hoje, mas eu estou falando de uma É. coisa de 2, 3 anos atrás. E isso está em resolução, está em portaria. A pista de treinamento ela tem que ter banheiros, tanto para o cliente como para o É, não instrutor. tinha, É a não. qualidade, né, do trabalho que você precisa apresentar. Então, ela tem que ter. O Detran tem cobrado, tem feito as fiscalizações e tem cobrado. Várias situações que estão nas portarias, né? Mas você, Parte do Detran e tem que fazer, né? você não me deixa mentir, né? O que eu falei aqui, você confirma, porque Sim, era uma coisa que eu ficava, nossa, como é que essa moça, quando você vai querer ir ao banheiro, você faz como? Eu vou ao mato. E era a alternativa que ela tinha. isso. Porque o homem se resolve mais fácil, mas é É difícil, muito complicado. mais complicado, Mais mas complicado. existe, né, na portaria, existe na resolução, que na pista de treinamento, se ela não for anexa ao centro de formação, ela tem que ter o banheiro, tem que ter local para tomar água, né? Ela precisa ter. Então, hoje, como eu falo, muito se coloca na desculpa, mas eu não tenho dinheiro para fazer essa reforma, eu não tenho dinheiro para. Por quê? Porque, infelizmente, também no nosso meio, a gente tem uma concorrência um pouco predatória, né? Acaba oferecendo um serviço mais barato, e aí você não tem condições de você fazer essa melhoria para você oferecer para o seu cliente, tanto para o seu cliente como para o seu funcionário, uma condição melhor de atendimento e de trabalho. Correto. Eu tenho percebido que você tem falado muito aqui a respeito dessas questões de uma linha política que quer acabar com as autoescolas. Você tem falado bastante, eu estou até surpreso. Eh, Como é que está isso assim mesmo assim? Porque para mim, que não acompanho muito esse debate, para mim é um debate periférico, mas pelo que você está colocando, está na ordem do dia para muita gente, né? Tá. Nós temos aí o Kim, né, Kataguri, que ele bate muito de frente, ele que é um dos deputados aí que apresentou o projeto para acabar com a obrigatoriedade do Centro de Formação de Condutores e acaba transferindo para um instrutor independente, pode ser com um veículo particular, né? Uma maneira assim de acabar e diminuir os custos, né? Nós conseguimos no ano passado uma reunião com ele, né, levamos para ele essa questão, inclusive pelo Instituto de Mulheres, que eu também faço parte do Instituto de Mulheres Nacional pelo Trânsito, e aí conseguimos levar. Ele deu uma acalmada, né? Foi puxada a orelha dele, então ele deu uma acalmada, parece que retirou. Tinha também um deputado de Minas, que agora eu esqueci o nome dele, colocou de novo em votação, e aí também conseguimos, né, falar com ele. A Associação de Minas foi muito atuante nisso. E ele entendeu, ele falou: não, eu não sabia que era assim. Como eu te falei, às vezes o deputado ele está lá, ele recebe o pedido, recebe o projeto, mas ele não entende. Então, cabe sim às associações, aos sindicatos, buscar esse deputado e falar: opa, peraí, cara, não é bem assim que funciona. Vamos conversar aqui, ó. Você vai acabar com tantos empregos, né? Porque a geração de emprego, as autoescolas também, geração de renda, Não, economia sem, local. sem dúvida. Agora, Daniele, isso que você está colocando a respeito da geração e o impacto econômico que as autoescolas têm, isso é, sim, sem dúvida nenhuma, um argumento muito forte. Para além disto, nós temos a qualidade do nosso trânsito, do nosso Exatamente. motorista, que não autoriza um projeto de lei Exatamente. com essa perspectiva, né? Inclusive, nós temos o Penatrans, né, que é o Pacto Nacional pelo Trânsito, que visa a melhoria do trânsito. Ele é feito a cada 10 anos. Teve agora 2022, se eu não me engano, foi a atualização dele. Então, existem metas que precisam ser cumpridas a cada 10 anos. E uma delas é a redução de sinistros de trânsito. Infelizmente, não conseguimos. Da última década para cá, nós não conseguimos reduzir, né? Aonde a gente está errando? É o momento, como eu falei, é o momento da gente parar, de todos os órgãos envolvidos com o trânsito, parar, sentar, conversar,
planejar e ver onde a gente está errando, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser melhorado, porque são vidas, né? São vidas que a gente está perdendo a cada Sim. ano aí com sinistros de trânsito terríveis e a gente precisa sim se juntar e melhorar isso. E o que eu percebo também é que muita gente aceita o rigor na condução da política de fiscalização no trânsito na Inglaterra, no Japão, na França, etc. Mas quando a coisa chega aqui para o nosso terreiro, não, a gente quer sempre Dá um dar um jeitinho. jeito, né? É um ponto que eu gostaria de falar sobre isso. Muita gente ouve as pessoas dizerem: ah, porque nos Estados Unidos o processo de habilitação é diferente, porque na Irlanda o processo Eu é imagino que o mais, Kim tenha falado isso, é mais inclusive. fácil. Mas a gente tem que entender a realidade daquela localidade. Lá nos Estados Unidos é ensinado legislação dentro das escolas. Né? Então, a criança, o adolescente, ele vai aprendendo desde a infância até ele chegar na época de conduzir o veículo. E também tem a questão da penalidade. Lá, com qualquer idade, você é penalizado pelo crime que você cometer. Inclusive, esse rigor na punição. Lá não tem essa história de você levar uma multa, vai lá no Detran, faz um recurso, aí o recurso dá negado, você recorre de novo e assim vai indo, empurrando com a barriga até passar os Não 5 tem isso anos. lá. Não tem isso, você vai para um tribunal e você é julgado. Eu acredito, inclusive, que as pessoas tenham assistido, tem um juiz que tem um programa, né? É, ele é bem E ele é muito, tem midiático. isso, tem uns casos bem interessantes. Então, assim, a gente está preparado para receber essa punição? É como você falou. A gente quer um modelo internacional, mas a nossa sociedade está preparada? Tá, é isso. Nós temos muito a fazer ainda antes de pensar Exatamente. numa Dá proposta para dessa. mudar? Dá para melhorar? Com certeza. Com certeza. É questão de gestão, de políticas públicas que nós precisamos implementar e a gente consegue melhorar, né? Eu sonho ainda com isso, porque quando falo em trânsito, falo de educação. Eu sou professora de formação, né? Trabalhei durante 11 anos com formação de docência, né? Alfabetização com crianças, então eu sempre digo assim, a educação infantil ela é a etapa mais importante na formação do ser humano, porque ali você descobre todas aquelas dificuldades que a criança tem e é onde você está formando a personalidade dela. Então, é imprescindível você começar desde criança a trabalhar essa questão do trânsito. É Tem imprescindível. alguma proposta da associação junto com o Detran nesse sentido? Já é desenvolvido algum trabalho em Cruzeiro do Sul? Me lembro que isso era bem forte lá. Olha, o Detran tem essa parte, né, que eu acompanho a parte de educação de trânsito do Detran. Eles têm alguns projetos, inclusive eu fui conversar com a parte de educação, né, e eles me apresentaram alguns projetos que eles estão desenvolvendo para aplicar no ensino fundamental, né, que é a parte do estado, e ensino médio. Mas em conjunto com a associação, não, nós não temos projeto quanto a isso, né? Você Mas faria parte de um projeto desse? faria, com certeza. Se tiver o convite, a gente faz. O que a gente puder somar, a gente faz. Mas nós temos um projeto do Observatório, né? Inclusive, que é o Educa, que é para a parte da educação infantil e ensino fundamental das séries iniciais, que aí é o município, né? Onde eu gostaria de ter a oportunidade, se o secretário aí da infraestrutura, né, de mobilidade estiver assistindo, Sim. secretário, gostaria dessa oportunidade, secretário da educação, né, do município, para a gente começar a trabalhar aí nas bases, porque quando a gente tiver com esses adolescentes, com essas crianças já adultas, a gente vai ter um trânsito mais seguro, com certeza. Né? E trabalhar firme também aí com quem já é condutor, né? A fiscalização precisa acontecer, a educação de trânsito ela precisa acontecer tanto da parte do estado como da parte do município, precisa sim ter, né? Eu sou super a favor. As pessoas falam, porque o Detran é uma indústria de multa. Gente, a multa você só vai levar se você não cumprir a legislação. Eu É também. a mesma coisa do crime. Você vai ser preso se você não cometer um crime? Não vai. Então, cumpra a legislação de trânsito, respeite a sinalização de trânsito, que você não vai ser multado. É É simples muito assim, né? simples, né? Ah, mas o guarda estava escondido atrás de uma árvore. Sim, amigo, mas não tinha lá uma placa dizendo que você tinha que ficar a 40 km/h? Exatamente. Por que você passou a 50? Tá errado. Ou a 120, como normalmente acontece. É difícil Exatamente. isso. Bom, deixa eu só aqui, o pessoal da produção está me alertando aqui para as participações que aconteceram nesse segundo bloco. O Radisson, o Netinho De Luca,
da Atos Engenharia. Neto, um forte abraço para você, o Efraim Oliveira, a Leilane Vidal Barroso, Júnior Nascimento, Renato Beirute, Andréa Martins, teve mais pessoas, a Irene Santana, o Inácio Moreira, o Zé Roberto, o Jefferson, Tainara Martins, do Detran, também estava participando, estava com audiência aqui no Giral. Obrigado, Tainara. Mário Rosas, Erlisson Vieira, Antônio Souza, Adécio Castro, liderança, Celi Santos, Francisco Moreira, o Renato Bocardi, já disse, o Maurício, Daiane Alves, Francisco Veloso, João Cardoso, André Camai, Irene Santana e André Moraes. A todos vocês, muito obrigado pela audiência aqui nesta edição do programa Giral. Daniel, nós estamos chegando no final, queria agradecer a tua participação e queria deixar aberto. Se você tem alguma coisa a dizer que ainda não teve oportunidade, por favor, não se faça rogada, pode falar. Então, no mais, agradecer, Itan, pela oportunidade, né? Gostaríamos de voltar aqui e falar sobre o processo de formação de condutores também, tirar dúvidas, né? Que eu acho importante a gente estar com esse assunto sempre em alta. O trânsito, ele pede isso, né? A gente precisa estar ali evidenciando. Dizer que a Associação de Autoescolas está aberta aí para projetos, para parcerias, né? Nós queremos melhorar o trânsito aqui no estado todo do Acre, né? É um sonho, é alto, mas é possível. Não, é Né? possível, É tem que possível. acontecer. Então, nós estamos abertos a discussões, a planejamentos e a oportunidade, né, de sempre estar mostrando o nosso trabalho, dizer que é um trabalho essencial. O trânsito precisa melhorar, então a autoescola não pode acabar. Né? Ao contrário. Exatamente, ela precisa ficar, renovar, remodelar e, inclusive, um modelo de formação, né? Que é um dos projetos que está na Senatran rolando aí para ter uma reformulação no processo de formação dos condutores. Então, isso implica em quê? Vai implicar em quê? Mudanças, né, na autoescola. A gente vai ter que se adequar ao que a Senatran vai colocar aí no novo modelo, né? Tem aí projeto para a gente não tem muito conhecimento, porque isso acontece muito internamente, então quando... Isso ainda virá, né? Essas novidades ainda virão ser apresentadas. Alguns desses projetos, a associação, como a FENEALTO, levam ideias para a Senatran. Então, são tudo estudos ainda, mas é como eu disse, como a gente está ali no dia a dia, lidando com essa formação, a gente sabe que precisa passar por uma reformulação. Tem coisas que precisam ser mudadas. Deixa eu tirar uma curiosidade com você. Eu fui formado, enfim, num Fusca, né? Então, o câmbio era ali, manual mesmo. Agora, como é que é? Como é que vai? Porque os carros não estão todos automáticos. A tua percepção é de que para guiar um carro automático, você precisa passar primeiro pelo câmbio manual ou não? Isso não tem nada a ver. Olha, interfere, dá uma diferença sim, né? A pessoa, por exemplo, ter uma formação no carro automático e pegar o manual, ela vai sentir uma diferença, né? Vai conduzir, vai conseguir conduzir. Mas uma das propostas que foram levadas para que a autoescola possa ter o carro automático. A tendência é daqui a alguns anos termos um carro automático. 10 anos, isso vai ser uma realidade. E nós não podemos. O carro automático ele é só para uso de PCD, né? Que aí precisa ter algumas adaptações. Pessoa com deficiência, né? Isso. Então, nesse caso aí, é o carro automático, inclusive o Detran adquiriu 2 veículos, né? Nós tínhamos só um no estado e aí aumentou essa demanda. Então, hoje nós temos 2 veículos que são adaptados. Às vezes a pessoa precisa de uma adaptação que tem que ser o controle na mão, né? E aí é o carro automático. Mas nós hoje não podemos utilizar, é só o carro manual. Hoje vocês só podem utilizar... A autoescola só pode dar aula com o carro manual. Então, é um dos projetos que tem para que se tenha liberdade de ter tanto o manual como o automático. Mas aí, lá na frente, vai também ter essa alteração. Se você for, né, não sei, pode ser, isso aqui eu não estou dizendo que vai acontecer. Se você fizer a sua formação com carro automático, talvez a sua restrição seja dirigir somente carro automático. Você não vai poder dirigir o manual. Né? Isso ainda vai ser definido, isso, né? São propostas que estão sendo levadas, porque é o que eu te falei, daqui para 10 anos a tendência é termos somente carros automáticos, né? Perfeito. Daniele, muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu espero que, se o secretário Cid vier,
a gente mantenha esse assunto da mobilidade urbana Isso em que é pauta. É muito importante. importante, eu quero contar com a tua colaboração. Pode contar, precisando da gente, né? Estamos à disposição. O que nós queremos é somar e melhorar o trânsito aqui do estado. Muito obrigado, espero ter contribuído com o trabalho de vocês, a Obrigada. equipe do Giral, com o trabalho da Associação das Autoescolas. Conversei com Daniele Ulrich. Foi com ela que nós terminamos a edição de hoje do programa Giral. Lembrando que o programa Giral ele só acontece por conta do apoio de algumas empresas. Eu vou citar aqui as empresas: a Atos Engenharia, a Center Publicidade, a Rio Branco Filmes. A Rio Branco Filmes, inclusive, eu ia ter aqui um históricozinho da Rio Branco Filmes, é uma empresa nova, mas que está aí já com o pescoço meio grosso, principalmente nesse cenário ligado ao marketing político, às eleições, campanhas. O pessoal está danado aqui na Rio Branco Filmes para esse tipo de segmento. E a PZE Uniformes. Essas 4 empresas tornam o programa Giral possível de ser levado até você. Conto com a sua audiência e a sua participação na próxima edição, na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Temos aqui informações ainda? Temos aqui? Ah, está aqui. A Rio Branco Filmes, a produtora audiovisual, uma produtora com uma equipe completa e profissional, com experiências em campanhas eleitorais em rádio, TV e internet. Nós estamos aprendendo, engateando nisso aqui, né? O pessoal da Rio Branco Filmes já está um pouquinho mais na frente. O pessoal já fez campanhas majoritárias e proporcionais com vários partidos. Em 2022, a Rio Branco Filmes chegou a cuidar de mais de 90 deputados, candidatos a deputados, em 4 partidos diferentes. Percebe aí o tamanho. Entre em contato e faça o seu orçamento pelo telefone 3221 1636. Vou repetir, 3221 1636. E você pode seguir nas redes sociais pelo @Rio Branco Filmes nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima edição, na próxima quarta-feira, com o programa Giral.